Olá, meus queridos e minhas queridas, meus abençoados e minhas abençoadas. Venho aqui novamente falar mais um pouquinho daquilo que interessa a todos nós, que é a palavra de Deus. Sem delongas, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o povo de Israel. Todo mundo conhece, eu creio, a maioria, grande parte, a história da travessia do povo de Israel ao Mar Vermelho. E eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu após, na sequência deles atravessarem o Mar Vermelho. O povo de Israel, eles ficaram no Egito durante 400 anos, foram escravizados, com certeza, aprenderam muito sobre a cultura, sobre as tradições egípcias, e que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha ensinado para os ancestrais, os patriarcas, que Abraão, Isaac e Jacó. E aí quando o povo de Israel vai para o Egito e começa a se misturar ali, porque na verdade foram 400 anos, então foram muitas gerações, e foram vivendo ali. Sim, eles ouviam falar de Deus? Ouviam falar de Deus. Eles ouviam também falar sobre os deuses egípcios? Ouviam. Então, assim, haviam aqueles que permaneceram buscando e adorando ao Senhor, mas também havia aqueles que, vamos dizer assim, meio que estavam em cima do muro. Por quê? Porque a cultura, porque as tradições, de um lugar que você vive, de um lugar que você nasceu, muitos nasceram ali, a tendência é infiltrar, é entrar para dentro da gente, até sem que a gente perceba. Então, é isso. Então esse povo ficou ali 400 anos e Deus falou que iria tirar o povo dele da escravidão. E o Senhor manda pragas para o Egito. E Deus endurecia, em cada uma das pragas, Deus endurecia o coração de Faraó. Faraó não libertava o povo e as pragas vinham. Mas por que, Tati, que Deus endurecia o coração de Faraó se o próprio Deus falou que ia libertar o povo? Então, por qual motivo? Era porque Deus, ele ia executar também sua justiça. Ali não era só uma questão de tirar o povo, mas também uma questão de Deus executar justiça. Não sei se você sabe, mas cada uma daquelas pragas, elas estavam interligadas com entidades divinas, do povo de Israel, do povo egípcio. As pragas estavam interligadas diretamente com os deuses egípcios. E tanto que a última praga, que foi o anjo da morte, que matou o filho de Faraó, o primogênito de Faraó. Por quê? Porque Faraó, pelo povo do Egito, pelos egípcios, ele era tido como um deus, uma entidade divina. Então, aconteceu tudo o que aconteceu e o povo de Israel, Deus o libertou e eles puderam desfrutar do poder majestoso, glorioso de Deus. E uma experiência que eles tiveram, que é sobrenatural, foi quando Deus abre o Mar Vermelho e eles passam a seco.
é sobrenatural, né? Porque quem consegue abrir um mar para um povo passar? Deus. Deus consegue. E aí, com certeza, né? Depois que eles atravessaram, a Bíblia deixa claro para nós, eles fizeram um cântico ao Senhor, né? Eles se alegraram muito, mas logo em seguida, que é a porção que eu vou ler hoje para vocês, acontece algo. Então eu vou ler Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 até o 26. Mais tarde por quê? Porque foi em seguida, após a travessia, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor. E ele indicou um arbusto. Moisés pegou e o lançou sobre as águas, e essas se tornaram boas para beber. Foi em Mara que o Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Versículo 26. Declarando: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardardes todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que te restaura, ou, em outras versões, aquele que te cura. Então, quando o povo atravessa e eles andam por 3 dias e chegam até Mara, eles estavam com sede. O que eles fizeram? Reclamaram, murmuraram, mesmo eles tendo visto tudo aquilo que Deus havia feito para eles. Mesmo eles tendo visto a glória de Deus se manifestar. Eles murmuraram, eles reclamaram. Foram até Moisés, que ali era alguém que Deus usava, né? Alguém que falava com Deus, alguém que estava conduzindo aquele povo. E aí o que Moisés faz? A Bíblia nos fala, Moisés clamou ao Senhor. Por que Moisés clamou ao Senhor? Porque Moisés sabia que o único capaz de dar para ele, para aquele povo, aquilo que o povo e ele precisava, que era água, era Deus. Moisés clamou a Deus por quê? Porque ele conhecia aquele Deus. Porque ele tinha experienciado daquilo que Deus era capaz de fazer. O povo também. Mas o povo preferiu murmurar. E quantas vezes, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente comete esse mesmo erro. Muitas vezes nós somos ligados no automático, aquele cristão automático, sabe? Fala amém para tudo, glória a Deus, aleluia. Ou Deus fez algo aqui na minha vida, obrigada, Senhor. Mas a gente agradece de fato de coração. A gente de fato reconhece a grandeza de Deus. Muitas vezes não. Prova disso é que na próxima dificuldade a gente murmura. Na próxima dificuldade a gente começa a questionar. Mesmo sabendo que nós servimos um Deus que abre mar vermelho. Aí quando vem, não tenho água para beber, e a água que está aqui é amarga, como que eu vou beber essa água? Aí a gente murmura, a gente reclama, a gente questiona. E mesmo sabendo
o poder de Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa. Vamos analisar mais as nossas atitudes, aquilo que sai da nossa boca. Deus, ele se alegra com pessoas gratas. Tanto que o Senhor fala aqui, a partir daí Deus coloca ordenanças e estatutos para o povo. E se eles cumprissem essas ordenanças e esses estatutos, eles seriam curados. Ou seja, eles seriam sadios, eles teriam vida. É para isso que servem as ordenanças, as leis do Senhor. Não é para Deus, porque Deus é perfeito. É para nós, os beneficiados em cumprir essas leis, os estatutos de Deus, andar segundo a vontade de Deus, sou eu e vocês. Então, que cada um de nós venhamos a andar segundo os estatutos de Deus, caminhar segundo a vontade dele, e mais do que isso, não murmurar. Não murmurar. Porque o Deus que abre um mar vermelho ali atrás, ele pode fazer muito mais ali na frente. Grandes coisas e pequenas coisas. Que eu e você sejamos gratos. Gratos ao Senhor. Que possamos fazer como Moisés. Quando Moisés percebeu que não tinha água para beber, ele clamou ao Senhor. Então, que ao invés de murmurarmos, venhamos a clamar ao nosso Deus. Porque Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Deixo aqui meu beijo e até a próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe.